E aí, tudo bom com vocês? Vamos comentar um pouco sobre a prova de 2025 da Unicamp. Para quem não sabe, ontem, domingo, dia 20 de outubro, rolou a primeira fase do vestibular da Unicamp de 2025. E vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa prova. Bom, primeiro uns comentários gerais. Eu tive a impressão de que essa prova foi um pouco mais difícil do que o ano passado. Então, por esse motivo, eu acredito que talvez a gente veja uma estabilidade ou talvez uma queda nas notas de corte. Vamos ver como que vai ser, especialmente para os cursos mais concorridos. E isso me dá basicamente porque eu acredito, na minha visão, que a gente teve algumas questões um pouco mais difíceis, especialmente em linguagens e inglês. Eu acredito que matemática não foi uma matéria que as perguntas estavam muito difíceis. Eu vi algumas pessoas que acham que estava, mas eu acho que se você comparar, especialmente com os vestibulares de 2021 e de 2023, não estava uma prova tão difícil, então isso pode colaborar para a nota, às vezes, não mudar muito, a nota de corte. As partes de ciências da natureza, eu acredito que não estava muito difícil, talvez química tinha uma questão que estava, era um pouco pegadinha, e tinha uma outra questão que era extremamente confusa, na minha opinião. Biologia também não tinha questões muito difíceis, mas tinha algumas questões que às vezes exigiam algum conceito ou um trabalho com conceito que poderia dificultar um pouco. E nas ciências humanas de geral, eu acho que tinha algumas perguntas de boas, mas todas as perguntas estavam num nível médio, assim, então isso pode ter exigido um pouco mais do candidato. Tinha uma ou outra pergunta que era mais difícil mesmo. E além disso, eu acho que teve uma cobrança bem forte de obras obrigatórias, que foi algo que eu não senti tanto na primeira fase do ano passado. Então, por isso eu acho que, como tem poucas pessoas que leem e estudam as obras, isso pode colaborar também para diminuir um pouco a nota de corte, né? No geral, vamos ver como que vai ser. Mas então o meu comentário da prova no geral foi esse. Agora eu queria comentar algumas coisas específicas da prova. Então eu tô com ela aqui. Como vocês podem ver, né, vestibular de 2025, a prova que eu vou comentar com vocês é a prova QIZ, que é a primeira prova que eles liberam lá, né, na ordem, e também foi a prova que eu acabei fazendo, e eu acho que essa é a prova que a maioria das pessoas fazem, porque eu lembro das vezes que eu prestei Unicamp, a maior parte das vezes eu fiz a prova de modelo QIZ também. Então, eu não sei se isso é uma coincidência também. Para quem não sabe, rapidamente, eu sou vestibulando de medicina e, além disso, eu sou formado em ciências biológicas pela Unicamp também. Então, vamos lá para a gente comentar um pouquinho da prova no geral. Eu separei aqui algumas questões, eu já dei uma olhada. A primeira questão que eu queria separar é uma questão que eu acho que talvez possa ter sido considerada difícil para algumas pessoas. Eu não achei muito difícil, mas eu acho que isso pode ter sido um pouco difícil para algumas pessoas, especialmente se ela não estava muito familiarizada com o cacau. O cacau, ele está meio que numa problemática das mudanças climáticas atualmente, por causa da produção dele, e ele tem sido bastante afetado junto com talvez a oliveira, que produz as azeitonas, que fazem o azeite, e por isso que ambos os produtos, tanto o azeite quanto o chocolate, subiram muito de preço. E para quem não sabe, o cacau ele é produzido principalmente na costa da África, e aqui ele mostra como ele é extremamente concentrado em um único país, que é na Costa do Marfim. E se você conseguisse interpretar bem o gráfico e ter uma razoável noção de como que a planta é, você conseguiria acertar essa questão, mas acho que algumas pessoas podem ter achado difícil. Aqui, agora, uma outra questão, que é um destaque positivo, é a questão 5, que inclusive é de algo que eu comentei no meu Instagram, na época em que a gente estava vivendo aquele problema que aqui no estado de São Paulo e no Sudeste como um todo, a gente estava vivendo uma onda de calor insuportável, ao mesmo tempo em que lá no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente estava tendo um problema com chuvas e enchentes extremamente graves que causaram talvez a maior tragédia ambiental, pelo menos no que diz a tragédia ambiental urbana, né, no nosso país. Então, eu comentei um pouco lá no meu Instagram e eu falei justamente sobre isso, sobre como que a gente tinha um sistema de alta pressão aqui em cima do estado de São Paulo, e enquanto lá no sul a gente tinha um sistema de baixa pressão, e a gente tinha uma frente fria vindo lá, que é a frente polar atlântica, se eu não estou maluco,
e essa frente acabava sendo barrada aqui, e as chuvas se concentravam aqui em cima do Rio Grande do Sul, e causou todos aqueles problemas que a gente viu lá. Então, um grande destaque aqui pela Unicamp de ter tido um jeito diferente de cobrar toda essa situação que rolou lá no Rio Grande do Sul, que é uma situação muito importante, então ela deve estar presente nos vestibulares, mas a Unicamp conseguiu ter um jeito bem criativo, muito legal de cobrar, então fica o meu destaque positivo. Gostei bastante dessa questão. Além disso, eu ouvi algumas pessoas falando que essa questão aqui pode ser um pouco difícil, pelo fato dela exigir bastante interpretação disso daqui, e um pouquinho do texto aqui, junto com um bom conhecimento do que é cada pedacinho aqui, mas eu não achei uma questão tão difícil assim, certo? Agora, para física eu achei bem tranquilo, no geral, a prova. Eu vi algumas pessoas falando que esse ano a prova estava um pouco mais conceitual, que geralmente a Unicamp exige bastante fórmulas, assim, nada muito fora da casinha, mas um conhecimento mais abrangente de você saber as principais fórmulas de física, que não foi muito o que rolou aqui. Aqui a gente tem, tipo, talvez 2, 3 questões que você precisava de usar realmente a fórmula, assim, mas fora isso, se você soubesse interpretar e tivesse uma razoável noção de física e matemática, você conseguia ir bem, né? Então, aqui, a primeira questão que eu separei foi uma questão que eu achei bem legal, que é essa daqui, que ela exige bastante interpretação do candidato, tanto do textinho, principalmente do gráfico aqui, para achar a posição, e ela trabalha com lei de Newton para você saber que a força resultante zero é a mesma coisa que a aceleração zero. Então, gostei bastante, achei essa questão bonitinha. Essa daqui é uma questão que eu separei porque eu acho que ela pode ter dado problema para muitas pessoas, porque elas devem ter batido o olho e talvez ter achado que era refração, quando ele fala aqui de 2 comprimentos de onda diferentes, mas ele fala que essas ondas se propagam no mesmo meio, e refração é quando você tem essa mudança de meio, né? Então não poderia ser refração aqui. E você teria que lembrar de que quando uma onda de mesma natureza anda ou passa por um meio igual, elas têm a mesma velocidade. E aí, com isso, você precisaria lembrar da fórmula de lambda vezes F, e se o lambda sobe, o F tem que cair, e aí você conseguiria responder a questão, que aqui no caso era a alternativa B, né, de que a frequência 2 era menor e a velocidade era igual. Aqui era uma outra aqui, uma formulinha de dilatação linear, e essa daqui eu separei porque talvez ela possa ter bugado algumas pessoas que leram assim e acharam meio confusa. Eu confesso que eu fazendo a prova lá, eu fiquei um pouco em dúvida se a minha resolução estava certa, mas basicamente você precisava saber, né, a fórmula de potência, e aí você aplicava ela para essa diferença de potencial e depois para essa, e ele falava que era uma situação ideal, então não tinha perda de energia, então a potência seria a mesma, basicamente. E assim a gente acaba aqui a parte de física. Agora a questão de inglês. A prova de inglês eu acho que ela pode talvez ser uma das partes mais difíceis dessa prova aqui, especialmente porque tem muita gente que não vai muito bem em inglês, e também porque dos vestibulares que eu conheço, já fiz assim, sem dúvida nenhuma, essa daqui foi a prova de inglês mais difícil que eu já vi. É uma prova bem diferente e inovadora, que não cobra só o que costuma cair, que geralmente às vezes alguma charge, reportagem, assim, no máximo. Essa daqui não, é uma prova que tem bastante notícia, tem memes, tem textos de meio que análise literária, tem textos de poesia, então textos artísticos, assim. Então eu achei uma prova bem interessante, mas uma prova bem complexa e bem difícil, né? Então, aqui, começando a questão 15, já com inglês, né, a Unicamp sempre trazendo temas muito contextualizados e muito do momento, então ela traz uma notícia lá da Palestina, toda a guerra que está tendo Israel e Hamas, agora está até mais do que isso, mas eu separei aqui a questão 16, que eu achei uma questão um tanto quanto difícil, pelo fato de eu ter considerado as duas alternativas C e D quanto possíveis respostas com uma boa chance. Aparentemente a resposta que eu mais vi as pessoas colocando é a C, mas a D eu acho que seria um tanto quanto válido, mas ela exigia uma interpretação muito forte do candidato, especialmente que ele falava que é a principal característica. Então, ele queria que o candidato lesse, entendesse o que rolou ali e identificasse qual que era a coisa mais notável, assim, vamos dizer, né? Então, uma questão que eu achei um pouco difícil, talvez pela ambiguidade que a gente teve nas alternativas.
Seguindo um pouco em frente, a questão 17, uma questão bem legal de texto e interpretação de gráfico também, a Unicamp, uma questão interessante. E aqui, uma outra questão que eu selecionei que eu achei uma questão um tanto quanto difícil. Aqui a gente tem um texto, que ele é um texto que eu classificaria como um texto de análise literária, e a gente pode ver aqui pela referência que realmente ele é um texto de cunho acadêmico, assim, então é um texto um tanto quanto robusto, e ele exige, na minha opinião, um domínio da língua inglesa muito grande do candidato, tanto para evitar possíveis falsos cognatos que tem aqui, quanto para ele conseguir compreender as palavras, que tem bastante palavras que são menos usuais na língua inglesa, assim, e compreender o todo do texto também. Então eu acredito que ela seja um tanto quanto difícil, por isso que eu marquei ela como uma questão que eu achei bem difícil e dei esse destaque aqui. Em seguida, ainda usando aquele mesmo texto, ele dá mais um texto aqui, dessa vez é um poema em inglês pra gente, e ele pede pra gente ler esse poema e relacionar também com as informações que a gente tinha ali no texto anterior, e aí ele pede para você fazer uma análise. Então eu achei uma questão difícil também, especialmente pela Unicamp inovar, trazendo uma poesia para ser analisada na prova de inglês. A Unicamp já fez isso em provas anteriores, mas é algo muito pouco usual. Geralmente o que é mais comum nessas provas de inglês é realmente você ter reportagens, às vezes algum gráfico, alguma tirinha, alguma coisa assim, mas nunca foge muito, e a Unicamp mostrando que ela tem essa pretensão de realmente inovar e fazer coisas diferentes. Aqui também eu marquei como uma questão que eu achei bem interessante, muito legal, é um texto bem legal de ler aqui, e um texto um tanto quanto inteligente, assim, ele tem um certo valor literário, e eu também considerei uma questão bem difícil. O texto é interessante, e o que eu achei difícil nele, o texto talvez não seja tão difícil de interpretar, mas é um pouco, principalmente porque ele brinca com palavras, com o sentido da palavra, então ele usa uma palavra primeiro com um sentido, depois com o outro, então tem essa complexidade, mas o que eu achei realmente difícil, na minha opinião, é o fato das alternativas serem extremamente parecidas, e em algumas alternativas você tinha termos que eram termos que respondiam bem o que ele perguntava, que era no que a argumentação se centralizava, então em quais termos, mas aí às vezes você tinha justificativas que eu achei meio ruim, ou meio confusas, ou pouco claras, ao passo de que quando você tinha termos que eram bons e realmente falavam sobre o que ele tinha centralizado a argumentação dele, a justificativa era meio ruim. Então eu achei um pouco confuso nesse sentido, certo? Então por isso que eu achei uma questão difícil, mas eu gostei do texto, é um texto bem interessante, bem inteligente. Agora a gente entra um pouco na parte de ciências humanas e linguagens. Essa daqui é uma questão que eu consideraria como uma questão interdisciplinar, em que ele exige um conhecimento de linguagens das obras literárias e também um conhecimento de história do candidato, tá? E como eu disse, eu achei que a marca dessa prova foi uma marca de que a Unicamp realmente pesou a mão em cobrar bastante as obras literárias, não tanto igual a FUVEST, assim, que às vezes pergunta tipo uma coisa específica do enredo, mas ela trouxe uma presença grande as principais obras literárias que ela tem na sua lista de leitura obrigatória. Então a gente tem o Ailton Krenak, que ele é um dos leitores das obras obrigatórias, apesar de que não é com esse livro aqui, certo? Mas eu achei essa questão difícil pelo fato de que ele te dá o texto do Ailton Krenak, que eu acho que ajuda muito se você já tiver um bom contexto de quem que ele é como pessoa e autor, e aí ele pede para você marcar a alternativa que explicita a crítica que ele faz à monocultura, tal como é enunciada no excerto, ou seja, da mesma maneira que ele falou. Então é para você achar uma paráfrase aqui, mas que esteja com um sentido e com os mesmos termos e pesos que ele usou. Então eu acho que a dificuldade da questão é você achar entre as 4 alternativas qual que melhor explica o que ele falou aqui, meio que quase nas palavras dele ainda, mas sem ser nas palavras dele, sabe? Então eu acho que a dificuldade desse exercício está nisso aqui, principalmente as alternativas são bem parecidas entre si, então tem uma dificuldade para você ir eliminando elas, mas é possível de fazer. Seguindo um pouco em frente, aqui dentro de linguagens, eu destaquei a questão 28, que eu achei uma questão muito interessante, que é uma questão de artes,
e que ele põe aqui um quadro do Francisco Goya. Eu, pessoalmente, tinha já tido contato com esse quadro na aula de artes que eu tive no colégio, e ao ver aqui, eu lembrei desse quadro, eu lembrei da aula e eu lembrei também da explicação que a professora tinha dito. Eu achei ele bem interessante por ele fazer como a Unicamp gosta bastante, de trazer as coisas, mas não ser um vestibular isolado, então trazer e contextualizar. Então, pega uma obra de arte e analisa ela em relação ao seu contexto, e trazendo com, às vezes, uma análise crítica junto, e é justamente isso que ela faz aqui nessa questão. Eu achei essa questão aqui bem interessante, bem legal, e eu não sei se é uma questão tão difícil, porque mesmo que você não soubesse muito bem, se você soubesse um básico do período e das coisas que rolavam e de como que foi tudo isso, você conseguiria, ao meu ver, fazer por eliminatória e achar a resposta correta, que no meu caso a gente ainda não tem um gabarito oficial, tudo bem, mas no meu caso eu creio que seja a letra D. Mas a gente ainda não teve o gabarito oficial no momento em que esse vídeo está sendo gravado, tudo bem? Aqui um outro destaque positivo é a questão 29. O destaque positivo ele se dá para mim aqui, porque eu achei muito interessante a Unicamp ter trazido esse texto aqui, tá bom? Porque ele é um texto há menos de 100 anos atrás, e ele mostra pra gente como que era a realidade da época, e ele mostra como que, apesar de a gente às vezes não ter essa impressão, a gente está muito mais próximo de coisas como essa de um boletim de eugenia do que a gente imagina, né? E nesse período aqui a gente tinha ideias na Europa circulando muito forte sobre o autoritarismo e também sobre a eugenia, e o Brasil, como não é uma ilha, a gente também foi influenciado por isso, e é justamente isso que ele mostra aqui, como que essas influências chegaram até aqui, como que isso rolava por aqui. Então eu achei isso muito interessante, e novamente a Unicamp tem esse intuito de trazer fatos históricos e outras coisas, e exigir essa análise crítica e contextualizada do candidato, certo? O que eu achei um pouco ruim é que eu não gostei muito da maneira como as respostas estavam estruturadas aqui, certo? Dessa questão. Aí, seguindo um pouco em frente, em história ainda, uma questão que eu achei um tanto quanto difícil foi essa questão 33. Primeiro porque ela exigia do candidato prestar bastante atenção para interpretar esse gráfico aqui, e esse gráfico parecia que você tinha pessoas construindo a bandeira do Brasil, no que seria uma metáfora para construir o próprio Brasil, e ela se referia ao momento de elaboração da Constituição pela Assembleia Constituinte, certo? Então você tem sujeitos que parecem estar construindo ou reconstruindo talvez o Brasil. Você poderia ler dessas duas maneiras. E aí você tinha um texto que falava dessa necessidade de reinventar a democracia e de entender como que ela está muito ligada à parte de cidadania também. O que eu achei também difícil dela, além dessa interpretação conjunta dos dois textos, era as alternativas, que elas eram alternativas um pouco difíceis de se interpretar, na minha opinião, e de que a possível alternativa correta, que eu creio que seja a D aqui, era uma alternativa que ela era meio oblíqua, assim, então você tinha bastante palavras aqui, você ficava meio assim, cara, será que é isso ou será que não é? Então eu acho que a dificuldade aqui ela é uma dificuldade bem completa, tanto na interpretação dos textos quanto nas alternativas, certo? Aqui eu destaquei novamente a genialidade da Unicamp, eu acho que ela é uma prova extremamente interessante, nessa questão aqui que você tem uma análise do texto, do livro, perdão, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e aí eles pedem para você analisar isso com um outro texto que é nada mais, nada menos do que uma música do Chico Buarque, que é filho do Sérgio Buarque de Holanda. Então, a Unicamp muito sutil aí, fazendo algumas brincadeiras bem interessantes. Uma outra questão que eu achei bem difícil de linguagens foi essa questão 35, certo? Porque ela exige a interpretação de uma obra artística pouco usual, de uma obra artística que é uma arte de rua. Eu acho isso pode ser difícil, especialmente porque ela exige uma sensibilidade, uma capacidade de você ir pegando dicas assim bem sutis, como ele está falando os verbos em primeira pessoa, como que descrevendo quase que uma experiência própria, junto com um pouco de conteúdos gramaticais que ele perguntava, que é adjetivos, pronomes e tudo isso. Então eu achei uma questão difícil, mas eu achei uma questão bem interessante, certo? Aqui a gente tinha também uma questão bem legal, que é essa questão com essa tirinha aqui, eu achei bem interessante. E aqui teve uma questão que eu achei talvez a melhor questão
de gramática que a gente tem, que eu achei genial, que é, novamente, uma análise contextualizada de gramática. Então, ele tem uma notícia aqui, na verdade, é uma notícia, falando sobre a música do Carnaval, que é Macetando, da Ivete Sangalo, e aí ele descreve aqui uma parte da música, e aí ele pergunta o que é que contribui para mascarar o significado do verbo macetar aqui na música. Então, ele te contextualizou tudo isso e no fim ele pergunta qual que é o artifício gramatical que a compositora ou o compositor usou para fazer isso daqui. Cara, genial essa questão, e a alternativa que eu marquei foi a alternativa D, eu acredito que seja correta, e achei uma questão muito, muito boa. Grande elogio aí, achei uma questão genial. Novamente, aqui a gente tem a presença de leituras obrigatórias, mais uma vez, Alice no País das Maravilhas. Outra questão, novamente, de obras obrigatórias, então contribuindo para aquilo que eu falei, de que teve uma cobrança, ao meu ver, mais forte das obras obrigatórias aqui no vestibular da Unicamp de 2025, especialmente comparado com 2024, tá? Novamente, obras literárias, e outra questão que eu achei genial foi essa relação que ele cria entre o choro da protagonista aqui no Niket, eu não sei se é assim que se lê o livro, tá? Mas eu achei genial essa relação que ele fez desse choro com os olhos d'água e com o choro e a cor dos olhos aqui do livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, e aí ele pede essa relação que é justamente desse sofrimento feminino, dessa identidade feminina, questão genial, que faz uma intertextualidade entre duas das leituras obrigatórias que eram completamente descorrelacionadas, vamos dizer assim, ou seja, tipo, você não tem coisa de uma dentro da outra, diretamente, né? Você pode ter temas e mesmo análises parecidas, mas você não tem a menção de uma dentro da outra, nem vice-versa, e a Unicamp faz uma questão com dois trechos e faz essa relação, e é uma relação existente. Achei a questão extremamente bem feita. E mais uma questão das obras obrigatórias, né? A questão 44, outra questão das obras obrigatórias, dessa vez o livro de poesia, talvez a gente possa dizer, ou o livro poético do Caio Fernando Abreu. Mais uma questão das obras obrigatórias, agora sim, Ayrton Krenak, com o seu livro A Vida Não É Útil. Então, uma presença muito, muito ostensiva das obras obrigatórias. E agora, para fechar, a gente tem uma das canções escolhidas pela Unicamp também como obra de leitura obrigatória do Cartola, que é essa Silêncio de um Cipreste, e eu marquei, achei uma questão muito boa, mas eu acredito que possa ser uma questão difícil também, principalmente para o candidato que não souber que Cipreste e até essa menção da cruz aqui, tem a ver com uma imagem, metáfora da morte e do fim da vida, tá? Então eu acho que isso pode ser difícil, principalmente para quem não tinha tido contato com a música antes. Vamos lá. Matemática agora, vamos comentar algumas coisas que a gente teve. Primeiro aqui, eu vi algumas pessoas reclamando do fato de a Unicamp ter colocado entre e não de 1 a 25, ou falar que inclui esses números, sendo que as respostas todas incluem um conjunto universo com 2025 números, mas quando você escreve entre, você considera que o intervalo é aberto, né? Então eu vi algumas pessoas falando, mas essa questão eu acho que não vai ser anulada, e dava para você entender, vendo aqui rapidamente, de que a Unicamp quis contar com isso. Essa aqui pode ser uma questão um pouquinho difícil, talvez, que algumas pessoas acham, ou quem não tenha conseguido interpretar, que se você colocar π sobre 6 sobre 2, você vai ter o π sobre 12, né? E aí você consegue o cosseno disso, e pela relação fundamental você consegue o seno. Isso pode ser um pouco difícil, que é uma questão que eu acho que pode ser dificinho, especialmente por cobrar função modular, que é algo que a galera às vezes tem uma certa dificuldade. Aqui a gente tem uma questão que estava completamente errada, né? Essa questão aqui tem que ser anulada, porque você não tinha alternativa correta se você resolvesse essa questão do jeito certo. Eles provavelmente tiveram algum problema elaborando essa pergunta, então às vezes eles consideraram que isso daqui era raio e não diâmetro, né? E além disso você tem um outro detalhe de que aqui está em metro e aqui está em centímetro, mas se você resolvesse da maneira certa, você ia obter que você precisa de 2 latas de tinta, e não tem essa alternativa aqui nas respostas, certo?
E aqui uma outra questão que eu achei um pouquinho difícil, de matemática, que algumas pessoas possam ter dificuldade, que era de você enxergar a semelhança de triângulos aqui pelos ângulos, né? Então você ia fazendo aqui e vendo, e você descobria as relações, e você descobria a medida desse lado aqui. Mas uma questão muito boa, o Unicamp sempre costuma ter uma questãozinha de triângulo. E essa aqui foi a questão que eu achei mais legal, que ela foi uma questão de PA, que não cobra nenhuma das decorebas que você pode ter de PA, tipo, da soma, nem nada, mas sim um entendimento dos conceitos, né? Então, você saber que se você tem uma soma, e aí você soma o outro número, e aí você tem uma outra soma do próximo número, e isso é consecutivo, se você subtrai uma da outra, você descobre o enésimo termo, e depois o enésimo mais um, e você consegue descobrir a razão com isso. Então, é uma questão bem elegante, certo? Aqui, novamente, uma questão de gráficos e funções trigonométricas, que tinha também em vários dos vestibulares dos anos recentes da Unicamp, e ela gosta de ter perguntas assim. Agora, para ciências da natureza, eu achei talvez química a mais chata, a gente já passou por física, né? Eu marquei essa daqui de química, que ela exigia um tanto quanto de conhecimento do candidato de saber em que seria degradado essa matéria orgânica aqui pelos micro-organismos e o que isso implicaria na demanda bioquímica de oxigênio. É um raciocínio um tanto quanto elaborado, uma boa questão, mas é uma questão difícil. Aqui, essa questão eu acho uma questão tranquila. Agora, a questão 63 é uma questão que eu achei extremamente problemática, extremamente confusa. Eu tentei fazer ela de várias maneiras, mas eu não consegui chegar num raciocínio muito conciso, muito coerente, e que me desse um resultado exato, ou perto do que eles cobravam aqui como exato, certo? Então eu tentei elaborar algum tipo de raciocínio, e usar algum desses números aqui para testar algumas coisas e chegar numa resposta, mas eu achei uma questão muito confusa e muito difícil de você conseguir interpretar e chegar em alguma resposta, tudo bem? Eu ainda preciso ver uma resolução dela, porque essa daqui, sem dúvida, é a questão mais confusa da prova de todas as que eu vi. Em compensação, a gente teve uma questão bem legal aqui de química, que é uma questão extremamente contextualizada, que ela fala sobre combate a arboviroses, e ela explica que você quer fármacos que não mudem muito a sua forma ativa. E aí ela explica que de um dado composto aqui, você tem ele, e aí ele, quando se transforma, você tem uma outra forma dele, que é ele livre na solução. E aí ele fala que um medicamento é bom quando você tem menos dessa transformação da forma ativa para a forma livre, e ele pede para você interpretar isso no gráfico aqui. Uma questão bem interessante, simples, ela não exigia muito conceito, era mais você ler o gráfico. A Unicamp, ela exige bastante disso, e ela gosta de ter bastante questões de gráficos, de interpretar informações. Ela frequentemente traz artigos científicos, imagens de artigos científicos, textos de artigo científico. Aqui a gente tem uma outra imagem de gráfico para analisar também dentro de química, né, bem interessante. Eles não exigiram muitos conceitos do candidato em química. A gente tem só uma pergunta lá que fala sobre como você filtraria ou como você eliminaria o CO2 e como você fabricaria O2 dentro de um submarino. Essa foi a questão mais conceitual que você teve. Bom, vamos lá agora para a biologia, e a gente começa a biologia aqui com essa questão aqui, que eu gostei muito, que é a questão 66, um belo destaque aqui. Eu achei muito bem feito o jeito que eles trouxeram, que eles trazem aqui uma obra de arte que retrata aqui talvez um certo deus, alguma coisa aqui, num manguezal, e aí você tem esse retrato aqui de vários caranguejos e tal, e a gente tem aquelas árvores bem características do manguezal, que tem essas raízes aéreas aqui, e é justamente em cima disso que roda a pergunta, perguntando sobre isso, sobre os manguezais. Eu achei genial essa maneira de você juntar arte e biologia, e você conseguir contextualizar isso, então eu gostei bastante dessa pergunta. Aí em seguida a gente tem aqui uma pergunta bem conceitual, algumas coisas de genética, achei tranquilo, e aí a gente tem uma outra pergunta que eu gostei muito, então fica mais um destaque positivo aqui, que é uma pergunta com essa imagem aqui, de um artigo científico adaptada, muito boa,
E aí você tem aqui um breve texto que fala sobre o Covid-19, como que ele afeta o muco nas vias aéreas e causa esse acúmulo de muco que a gente vê aqui. Aí você tinha que basicamente ler o texto e interpretar a imagem. Você vê que aqui a gente tem um epitélio respiratório normal, com os cílios, com uma motilidade com boa amplitude, e aqui contaminado com SARS-CoV você tinha menos cílios, mais muco e essa amplitude reduzida do epitélio respiratório. E aí você tinha que saber, basicamente, isso dos cílios e que o movimento deles é chamado de motilidade. Então, excelente questão aqui, gostei bastante dessa questão também. Essa outra questão aqui é uma questão bem legal, que ela exige não só o conhecimento de fotoperíodo e de plantas de fotoperíodo longo, fotoperíodo curto, mas também para você responder aqui, ela exigia que nesse caso 4 aqui, você soubesse o experimento que foi feito em relação ao fotoperíodo para plantas de fotoperíodo longo e que se você iluminar elas num breve período no meio da noite, ou seja, no meio do período escuro, elas ainda vão florescer mesmo tendo uma irradiação por luz menor do que o fotoperíodo dela indicaria. Então achei bem legal. A Unicamp exigia esse conhecimento conceitual e dos experimentos por trás desse conceito também. Aqui uma pergunta de evolução, bem tranquila. Aqui uma pergunta de zoologia. Também achei dentro do que é esperado, talvez com uma certa dificuldade que eles exigiam um pouco de distribuição desses animais pelo planeta Terra, mas não achei muito demais. E aí a gente chega na questão 72, que para mim é a questão mais difícil de biologia, e vou explicar justamente por quê. Ela é uma questão que ela exige um pouco de conhecimento do candidato na questão de recombinação e crossing over, até aí normal, mas ela exige uma certa quantidade de interpretação e de lógica também, que é algo... Esse tipo de lógica aqui é pouco comum de você se ver em provas e no ensino médio. Então, basicamente, você precisaria observar as informações aqui. Primeiro começa aqui a gente tem números absolutos, então ele não deu as porcentagens para ficar mais fácil de você visualizar quais que eram as taxas de recombinação. E você tinha que basicamente ver, você não precisava fazer as contas, mas você estimava meio por olho quais que eram as distâncias em unidades de recombinação entre cada um desses alelos aqui, e aí você via que aqui tinha um número baixo demais, então você via que não era compatível com as outras distâncias, então isso provavelmente era resultado de um crossing over duplo, e o que é corroborado tanto pelas distâncias quanto pela taxa tão baixa assim de recombinação. Então, essa pergunta eu achei difícil por envolver esse tanto de lógica e interpretação junto com alguns conceitos que são cobrados de maneira às vezes um pouco diferente, mas eu achei uma questão boa também, ela exigia bastante do candidato. Certo? Bom, no geral, o que eu tinha para falar das questões era isso daqui. Eu já falei o que eu acho sobre a prova no geral. Vamos ver como que vai ser as notas de corte. Vamos ver também o gabarito oficial, como que vai ser. E me fala aí o que você achou da prova, o que você achou dessas questões, se você achou a prova mais difícil ou mais fácil. E fala aí também o que você achou de fazer a prova num horário diferente, né? Porque geralmente a Unicamp era às 2, se eu não estiver enganado. Esse ano ela mudou para começar às 9 horas. E eu, pessoalmente, tive que fazer uma certa adaptação, mas depois que eu me adaptei, fazendo uns simulados antes e tal, para mim funcionou muito bem, então eu consegui fazer a prova e não achei ruim esse horário. Mas fala aí se você gostou de fazer a prova de manhã ou não, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Se você gostou, se inscreve aí, deixa um like e manda para algum amigo seu que fez a Unicamp também, beleza? É isso, aquele abraço, valeu! Falou!